Boa tarde. Segunda-feira, 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Nós vamos falar sobre a incidência da doença no Brasil, que tem aumentado entre os jovens. Quem conversa com a gente é o infectologista e professor da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu, Alexandre Naime Barbosa. E mais... Pagamento do 13º aquece as vendas no comércio em Bauru. Raízes africanas são tema de evento na Unesp. Já entramos no mês do Natal e o comércio espera movimento intenso nas próximas semanas. Ainda mais agora que os bauruenses acabaram de receber a primeira parcela do 13º salário. Movimento acima da média no calçadão da Batista de Carvalho é sinal de dinheiro no bolso do bauruense, um reflexo do pagamento da primeira parte do 13º salário, feito na última sexta-feira. Os comerciantes já percebem uma circulação maior de clientes no comércio central. Muitas empresas de Bauru já fizeram esse pagamento antecipado, praticamente desde o dia 20, então já tem refletido bastante a entrada desse recurso no comércio. A nossa expectativa com a entrada desse 13º é continuar o crescimento de 10%, até o final do ano. Segundo o Diese, o 13º deve injetar na economia brasileira 158 bilhões de reais. Parte desse dinheiro, já é possível ver nas ruas, está sendo transformado em compras. Mas mesmo com o 13º em mãos, os consumidores devem tomar alguns cuidados. Um deles é ter capacidade de pagar as dívidas antigas e as que estão sendo contraídas agora em novos parcelamentos. Em Bauru, são 36.500 devedores com nome no Serviço de Proteção ao Crédito, SPC. As dívidas somadas chegam a 29 milhões de reais. É como se cada pessoa devesse R$ 498. O inadimplente atrapalha que você deixe de aumentar suas vendas, mas nós temos um recuperador dentro do CDL que fazemos acertos agora, certo? Dividimos em diversas parcelas, muitas vezes até sem juro, e o consumidor pagando sua primeira parcela já está liberado para poder gastar novamente no comércio, onde as vendas se acabam crescendo. E agora com a saída do 13º também, muitos vão fazer acerto, já acaba baixando bastante a inadimplência também. Quitar dívidas é uma das orientações dos economistas. Porque você já para de pagar juros, consegue aliviar o teu orçamento para o início do ano. No caso de pessoa que está com as contas em dia, qual seria a melhor forma de usar o 13º? Nesse caso, eu aconselho a poupar, a investir. Temos um leque muito grande de investimentos, então a pessoa pega esse dinheiro e investe. Se você tiver dívidas, quita. Se você não tem, poupa. Se você tem agora no começo do ano todas essas contas a pagar, pega o 13º e paga. Você começa o ano mais aliviado. Nas ruas, o 13º pode até não ser muito, mas os planos do que fazer com o dinheiro são bem variados. Eu vou poupar, porque eu não tenho dívidas, então é só guardar ou usar nas festas, né? Agora em janeiro acho que nós vamos viajar. Pagar algumas contas, né? E, se possível, guardar um pouquinho, né? Às vezes, se a gente não consegue controlar, falta, né? A gente batalha para conseguir pagar todas as nossas contas. Pagar umas contas, né? Guardar um pouquinho para fazer uma viaginha, né? Vai sobrar para o começo do ano que vem ou não? Ah, vai. Se Deus quiser. Para este ano já não dá mais tempo, mas para 2015, aí vai outra orientação da economista: antecipar e bastante as compras natalinas. Eu conheço pessoas que compram já em agosto. Você conserva, né? Você coloca no freezer. É interessante, agosto, setembro, outubro, vai começando a comprar. As coisas, você guarda, as coisas que não são perecíveis, você pode comprar antecipadamente. Até os presentes de Natal, você compra antecipadamente, aí você livra totalmente do 13º para pagar as suas dívidas e as contas de janeiro. E você que vai usar parte do 13º para comprar os presentes de Natal, já pode responder a nossa enquete. Na hora de comprar brinquedos, o que você leva em conta? O preço, a faixa etária indicada, a tecnologia ou o desejo da criança? Responda pelo nosso site ou pelo aplicativo de TV digital, se você nos sintoniza pelo canal digital.
A semana começou com chuvas, o tempo deve melhorar amanhã, mas as chuvas tendem a voltar no fim de semana. Veja os detalhes no boletim do IPMET. O tempo deve ficar chuvoso hoje, né? Terça e quarta a previsão é sem chuva e volta a chover quinta, sexta e sábado. São áreas de baixa pressão, né? Áreas de instabilidade sobre aqui o estado de São Paulo, o sudeste também, que favorece a formação de nuvens, né? E chuva também. Pode cair um pouco na manhã de terça-feira. A partir daí a tendência já é de elevação da temperatura. Chove agora à tarde em vários pontos do estado, com uma leve concentração na região nordeste. O tempo melhora nos próximos dias, mas deve voltar a chover na quinta-feira. Em Bauru, devemos ter chuva de novo hoje ainda. Amanhã o tempo vai melhorar. Agora a umidade do ar é de 56%. Temos ventos de brisa a 6 km por hora. Nesta segunda, a temperatura variou entre 20 e 29 graus. Amanhã a mínima prevista é de 21 e a máxima deve chegar a 32 graus. Depois do intervalo, tem o encerramento dos Jogos Abertos e também um evento sobre a cultura africana. Você vai ver a oficina de maracatu que encheu de ritmo a praça de esporte da Unesp. Voltamos já já! Os Jogos Abertos acabaram neste sábado e o último dia reservou uma medalha de ouro no basquete masculino para Bauru. Já a final do basquete feminino da primeira divisão foi tão disputada que teve até prorrogação. A final da primeira divisão do basquete feminino foi uma das mais emocionantes dos Jogos Abertos deste ano. São Bernardo do Campo e Piracicaba fizeram um duelo equilibrado. A menos de um minuto para o jogo acabar, o placar estava empatado em 64-64 e a partida foi para a prorrogação. No fim, vitória apertada do time do ABC Paulista por 80-77. Para a experiente pivô Alessandra, de São Bernardo, os Jogos Abertos ajudam a revelar novos atletas. Isso é muito importante para as cidades, uma confraternização de esportes para os jovens. E também aqui se pode descobrir vários talentos, né? O estado de São Paulo é muito grande, muitas vezes. Numa pequena cidade ele vai treinar para ter o objetivo para ir para os Jogos Regionais dos Abertos. E aqui ele pode ser contratado por um time grande e começar a sua carreira profissional. Na cerimônia de encerramento dos Jogos, o chefe do comitê dirigente, Maurício Lisboa, entregou a bandeira do evento para Darcy Vera, a prefeita de Ribeirão Preto, cidade que sediará os abertos no ano que vem. Já o chefe do executivo bauruense agradeceu a participação de todas as delegações, dos voluntários e se colocou à disposição de Darcy. Nós, quando recebemos a incumbência, recebemos a bandeira para sediar os Jogos da cidade de Santos, nos passou todo o conhecimento necessário. E é esse conhecimento que a gente quer passar adiante para que os Jogos de 2015 sejam um sucesso ainda maior do que foi esse ano aqui em Bauru. Muito obrigado a todos vocês. Viva Bauru, viva os Jogos Abertos do Interior. Em seguida, Rodrigo e Tatá, o mascote do evento em Bauru, apagaram a pira dos Jogos Abertos. Depois de 11 dias de competições com cerca de 15 mil atletas, São José dos Campos foi a campeã da primeira divisão dos Jogos Abertos. Já na segunda divisão, o título ficou com São Caetano do Sul. A cidade do Vale do Paraíba marcou 316 pontos, 23 a mais que Piracicaba, a vice-campeã do evento. São Bernardo do Campo ficou em terceiro lugar, com 272 pontos, seguida por Santos, com 204, e Mogi das Cruzes, com 161. Bauru, cidade sede dos Jogos, somou 95 pontos e conquistou a melhor colocação dos últimos 4 anos, terminando em sétimo lugar. Já na segunda divisão, a cidade do ABC Paulista fez 217 pontos e ficou com o título. Terminou 25 à frente de Osasco, vice-campeã.
Outra cidade do ABC, Santo André, ficou com a terceira colocação ao somar 113 pontos. Jundiaí, com 95, e Taubaté, com 77 pontos, completaram o quadro das 5 primeiras colocadas dos Abertos 2014. Para conferir todos os resultados e a classificação completa, é só acessar o site www.jogosabertosbauru2014.com.br. O fim de semana também foi dedicado ao aprendizado da cultura africana. Foi realizada na Unesp em Bauru a segunda edição do Saravá, um evento que discute a importância das raízes culturais dos negros na nossa sociedade. A gente acompanhou uma das atividades, a oficina de maracatu, tradicional ritmo africano. De Recife, direto para Bauru, o bosque da Praça de Esportes da Unesp foi embalado por sons vibrantes. A oficina de maracatu reuniu professores e alunos e também interessados em conhecer um pouco mais da cultura africana. Pitoco do Ilê, membro de uma das nações de maracatu mais antigas de Recife, a Estrela Brilhante, foi o convidado para transmitir um pouco dessa manifestação popular que chegou ao Brasil há cerca de 200 anos. Ele falou do surgimento do maracatu e a ligação com a religião. Na sequência, apresentou alguns dos instrumentos mais comuns e os diferentes ritmos. Para a gente é muito gratificante, né, poder ter diversos grupos hoje trabalhando a nossa cultura, né, essa cultura do Nordeste. Né. Há 15 anos atrás, há 20 anos, ninguém sabia o que era o maracatu. Hoje todo mundo, tem vários lugares do mundo e do Brasil que trabalham a nossa cultura. Né. E a gente tenta vir no intuito de lapidar, de mostrar para ele a importância que tem o maracatu para a gente lá, dessa forma que eles façam essa brincadeira, mas que façam com respeito, porque eles estão carregando não só o nome daquele grupo que eles estão fazendo, mas sim de uma nação que tem 108 anos, 200 anos de resistência lá em Recife. Samantha é aluna de psicologia na Unesp e já tinha contato com o maracatu. Decidiu participar da oficina para conhecer um pouco mais da história e dos instrumentos. Minha família é toda baiana e me traz muito assim, algo pessoal mesmo, de querer aprender e de querer disseminar essa cultura de uma forma não a se apropriar dela meramente, mas de mostrar toda a origem histórica e social da constituição dessa música mesmo, né, dessa forma de tocar. Mas não é todo mundo que tem essa familiaridade. Para o Ariel, por exemplo, foi a primeira experiência. Conheço muito pouco, né? Eu vim para conhecer, que na verdade nem sei o nome dos instrumentos ainda. Aí então eu vou começar a aprender desde o nome do instrumento até tocar alguma coisinha assim. E foi justamente essa falta de contato com a cultura africana que motivou a Andresa, professora da Unesp e coordenadora do evento, a promover a oficina. O evento Saravá é uma proposta de trazer, né, a cultura negra para o espaço da universidade, como uma forma de reconhecimento, né, dessa cultura, muitas vezes uma cultura que fica fora do muro da universidade, fora do ambiente da universidade. A gente fez o ano passado de uma forma bem caseira, ainda, né, experimental, e esse ano já está crescendo um pouquinho, né? Já cresceu um pouquinho mais. Para ela, ações como essa dentro da universidade, onde a representatividade do negro ainda é pequena, são fundamentais para valorizar a diversidade cultural. Porque aqui a cultura negra não está dentro da universidade, né? Se a gente tem um país que a maior parte da população, né, mais que a metade da população é negra, então quais são os motivos que levam, né, essa população não estar dentro da universidade, não ser contemplada, essa cultura não permear os ambientes escolares, né, seja a universidade, escola pública, né? Então essa discussão é importante. As atividades da segunda edição do Saravá, Raízes Africanas na Cultura Nacional, vão até amanhã com a exibição do filme Cafundó e uma oficina de coco de roda. Para se inscrever é só acessar a página do evento no Facebook. A participação é gratuita.
Depois do intervalo, o assunto é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Vamos conversar com o infectologista Alexandre Naime Barbosa. Voltamos já já. Como nós já dissemos aqui no Nesp Notícias, hoje é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. É uma data principalmente para a conscientização sobre a doença e o combate ao preconceito. De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado, o diagnóstico do vírus HIV atualmente é maior entre os jovens, com idade entre 15 e 24 anos. De 2009 para cá, os novos casos nessa faixa etária cresceram 23%. Segundo o Ministério da Saúde, a estimativa é de que 700 mil pessoas no Brasil possam estar infectadas, mas 150 mil desconhecem a situação. Ou seja, a prevenção e os exames devem fazer parte da rotina das pessoas. Por isso, a gente aproveita a data para conversar com o infectologista e professor da Faculdade de Medicina da Unesp, em Botucatu, Alexandre Naime Barbosa. Doutor Alexandre, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. É um prazer poder participar. Por que, doutor Alexandre, o Brasil está na contramão da tendência mundial e os casos estão crescendo aqui no nosso país? Existe um fenômeno que pode ser classificado como social e cultural. A principal categoria, a principal população em que os casos novos de HIV estão aumentando são os homens que fazem sexo com homens, então os homossexuais jovens. Existe uma falta de percepção de risco que antigamente existia nessa população, porque na época em que o HIV começou, os gays eles sofreram um impacto muito grande, perderam grandes ídolos, viram muitos amigos morrerem e durante muito tempo os homossexuais eram uma categoria que se prevenia muito, usava sempre preservativo. Agora essa nova geração, eles não têm o mesmo cuidado, se expõem muito em relações sexuais sem uso de preservativo, levando em consideração também que a via de sexo anal é uma via que facilita a transmissão do HIV, não só para homem, mas também para mulher. Então, esse é um dos principais motivos. O outro está associado ao consumo de drogas ilícitas, principalmente o crack, e que deixa as pessoas, então, extremamente vulneráveis por conta de fazer sexo por qualquer quantia de dinheiro para conseguir consumir a droga. Então, o enfrentamento do Brasil deve ser voltado para essas populações mais vulneráveis. As campanhas, principalmente de diagnóstico, orientação e prevenção, elas têm que focar essas populações que estão tendo aumento no número de casos. Em relação à evolução do tratamento, os tratamentos estão cada vez mais eficientes, com menos efeitos colaterais. Isso tem feito com que as pessoas lidem com mais naturalidade com a AIDS? Essa é uma notícia muito boa. O coquetel, hoje em dia, a combinação de diferentes drogas para o HIV, consegue promover uma vida com uma qualidade muito boa e uma expectativa de vida idêntica à da população em geral. Então, hoje em dia, quando eu recebo um paciente novo no consultório, eu digo a ele que ele tem a mesma expectativa de vida que qualquer pessoa na idade dele sem HIV. Essa é uma notícia muito boa, mas que não pode ser levado com banalidade em relação a pensar, bom, então eu não preciso me prevenir. Não pode reforçar esse comportamento de descuido, né? Não é porque a AIDS tem o tratamento que eu vou deixar de usar camisinha. Não é porque meu carro tem airbag que eu não vou usar o cinto de segurança. Então, apesar do HIV hoje ter um tratamento efetivo e extremamente bom em relação à qualidade de vida, a pessoa vai ter que tomar comprimidos todos os dias. Existem efeitos adversos a médio e longo prazo. Vai ter que encarar o infectologista chato 2 vezes por ano pedindo para ele tomar a medicação corretamente. Então, obviamente, a mensagem que fica é que prevenção é o melhor remédio. Doutor, antes a gente falava em grupos de risco, depois comportamento de risco. O termo correto agora é exposição de risco. O que seria essa exposição e por que dessa mudança na terminologia? Esse é um ponto muito interessante porque no início da epidemia de HIV/AIDS, lá na década de 80, realmente só adoeciam as pessoas que compunham certos grupos, como, por exemplo, os homossexuais, os usuários de droga, os profissionais do sexo e pessoas que recebiam sangue. Era quase impossível, naquela época, encontrar HIV fora dessas categorias. Com o passar do tempo, o HIV foi se democratizando. Então, a epidemia cada vez mais foi incidindo sobre os heterossexuais, que a partir da década de 90, começo dos anos de 2000, já eram a parte mais significativa dos casos novos, os heterossexuais.
Mas eram heterossexuais que ainda tinham algum tipo, vamos dizer assim, de comportamento de risco de maior exposição. Então tinham múltiplos parceiros, faziam sexo usando álcool ou drogas. Hoje em dia mudou completamente. Cerca de 30% a 40% dos meus pacientes são mulheres casadas, monogâmicas, cujo único parceiro sexual da vida dela é o marido. Eu posso dizer que essa mulher pertence a um grupo de risco? Ou que ela tem um comportamento de risco? Não. Ela tem o quê? Uma exposição de risco. Ou então, a menina que iniciou a vida sexual lá pelos 15, 16 anos e já adquiriu HIV na primeira relação sexual. Ela não é grupo de risco, ela não tem um comportamento de risco, ela apenas iniciou a vida sexual dela e já pegou o HIV. Então, a mensagem que vem disso é o seguinte: toda pessoa que teve uma relação sexual desprotegida e não fez o teste ainda, tem que fazer, porque a AIDS é uma doença que demora para se manifestar em sintomas clínicos, demora 6, 8, 10 anos. Então, uma exposição pode significar o risco de infecção. Quer dizer, mesmo casais, então casados, professor, o ideal é que se faça o teste também? Se nunca fizeram, sim, porque existem duas possibilidades. Um dos parceiros ter adquirido HIV antes do casamento, antigamente era até comum fazer os testes pré-nupciais, hoje em dia se perdeu isso, mas é extremamente saudável do ponto de vista em que você já livra aquela carga de doenças que você tem adquirido antes do seu relacionamento atual. Existem vários casais em que a gente descobre que um dos dois é portador do vírus e acaba sabendo que a pessoa se contaminou antes do relacionamento. Mas também é bastante comum, para não dizer a verdade, a maioria dos casos, são relacionamentos extraconjugais. O marido, então, vai ter um relacionamento fora do casamento, às vezes com prostituta, não usa camisinha e contamina a mulher. Bom, o professor já disse aqui que o preservativo é a forma mais segura, né, para proteger contra a infecção. E que outras alternativas a gente tem hoje? Olha, nos dias de hoje a gente continua com aquela premissa de que a pessoa que usa a camisinha corretamente em todas as relações sexuais, o risco de transmissão é zero. Nós temos duas formas adicionais para evitar a transmissão do HIV. Não substituem, né? Não substituem, elas são adicionais, elas devem se somar ao uso do preservativo. A primeira delas, que já está implementada no Brasil todo, já há uns 3, 4 anos, chama profilaxia pós-exposição. O que significa isso? A pessoa sempre usa o preservativo nas relações sexuais, mas aconteceu de um dia, ela bebeu demais, ou não tinha camisinha, ou qualquer outro motivo, ela teve uma relação sexual sem camisinha. O que ela vai fazer? Em até 72 horas, ela vai procurar o atendimento médico e ela vai receber o coquetel, vai receber os remédios contra o HIV que ela vai tomar durante 28 dias, cerca de um mês. Com isso, se ela fizer isso, o risco de aquisição do HIV, mesmo que ela tenha transado com alguém portador, é zero. Existe uma outra estratégia que está em estudo no Brasil, já está aprovada nos Estados Unidos, já é recomendada inclusive pela Organização Mundial de Saúde, que é a profilaxia pré-exposição. Então a pessoa não tem o HIV, ela ainda não entrou em contato, mas por ela ser de uma população de alta vulnerabilidade, ou seja, ela entra em contato com o HIV várias vezes durante a vida dela, então ela vai tomando remédio continuamente para não adquirir o HIV. Qual que é o principal exemplo disso? Os homens que fazem sexo com homens, os gays que também são profissionais do sexo. Então essa seria a mais beneficiada da profilaxia pré-exposição. Mas como o doutor Alexandre disse, o que está disponível hoje, né, na saúde pública é a profilaxia pós-exposição, e aqui em Bauru ela está disponível para a população no Centro de Referência em Moléstias Infecciosas. O endereço é Rua Silvério, São João, quadra 1. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 5 da tarde. Doutor Alexandre, muito obrigada por suas informações. Foi um prazer participar. E amanhã, ainda como parte das ações do Dia Mundial de Luta contra a AIDS, o programa Saúde em Prática aqui da TV Unesp continua com esse bate-papo com o professor Alexandre e traz mais informações sobre a AIDS e sobre como preveni-la. O Saúde em Prática começa às 15h45 da tarde e o Unesp Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo. Tchau!